Eu tô até com ele aqui. Vou pegar aqui, pra quem tiver depois vendo um corte, alguma coisa no YouTube, esse livro aqui, eu acho que dá pra ver aí, é do Albert Einstein, né? Qual que é, assim, por que esse livro, né? Esse livro é o seguinte, ele não é biográfico, nem autobiográfico, mas foi escrito pelo Albert Einstein, né? E eu queria, na época quando eu fui atrás desse livro, eu queria saber um pouco mais dele, né? Eu sempre me interessei muito sobre ele por causa da inteligência, de tudo que ele fez pela ciência, pela física. Sempre achei uma personalidade legal, diferente, né? O pessoal que fez documentário, tem até documentários aí no YouTube, eu assisti um, se não me engano foi no canal Nostalgia, né, do Castanhari. Uhum. Ele era um cara peculiar, mas um cara diferente, assim, diferenciado dos cientistas da época, né? Bem humorado, né? No entanto que tem muita foto dele fazendo careta e tal. Foto da língua, né? Que ficou icônico, né? E ele foi usado, a imagem dele foi usada pra fazer o Yoda, a imagem dele foi usada pra fazer cientistas malucos em desenhos, filmes. Então é um cara que ficou muito icônico. E aí eu sabia o básico da vida dele e queria saber um pouco mais. Eu fui atrás na época de um livro autobiográfico e até onde eu sei não existe, não encontrei. Tem livros que ele escreveu, né, sobre as teorias dele e tudo, mas não um livro que contasse desde o nascimento dele que ele tenha escrito. Uhum. Tem um outro aí que eu comprei, que eu vou ler, que já é um livro biográfico que uma pessoa estudou a vida dele e fez, né, desde o nascimento dele e tudo. E depois eu vou ler. Esse livro aqui, o que é legal desse livro? Ele começou a escrever esse livro e acho que terminou ali entre década de 1938 até 40 e poucos. Estava rolando a Segunda Guerra na época, né? Então, o legal desse livro é você ver o que o Albert Einstein estava passando ali naquela época, né? Entre 38 e 45, alguma coisa assim. Então, assim, é um livro que você se aprofunda, você vê uma perspectiva, né, de uma pessoa que está ali naquela época. E ainda mais o Albert Einstein, né? Então, assim, o livro começa com ele ainda na Alemanha e ele vendo o que está acontecendo, as perseguições, né? Ele parece que ele, perdoe pessoas aí que sabem mais sobre a vida dele, parece que ele tem uma linhagem judaica, né? Judia. Então ele passa a começar a pessoa desconfiar dele ou alguma coisa do tipo. Certo. E isso começa a incomodar ele, né? Então ele declara no livro, né, que está sentindo incômodo, também pelos irmãos dele, por mais irmãos assim, irmãos dos judaicos, né? E ele aí tem uma passagem que ele sai da Alemanha, vai para os Estados Unidos, né? E assim é bom, por quê? Porque eu comecei a ler o livro, eu me imaginava lá junto com ele, vendo o que está acontecendo, o desabafo dele, que desabafa toda hora nesse livro, né? Por que ele é contra a guerra, o absurdo que ele achava, né, dos alemães, né, estarem perseguindo todos os povos diferenciados, né? E ele se incluía nisso, né? No entanto que tem uma passagem do livro que ele está nos Estados Unidos e ele começa a receber diversas cartas, porque ele era um cientista, um físico que ia para várias faculdades, né, várias instituições, e ele recebia títulos honorários, títulos por alguma pesquisa que ele fazia naquela universidade, aquela faculdade. Então ele meio que se tornava um professor esporádico, né? Certo. E ele começou a receber cartas como se fosse expurgado daquela instituição. Então, assim, ele relata que ele está lá nos Estados Unidos e ele recebe uma carta de uma instituição na Prússia, falando que não compactuava com a saída dele da Alemanha, depois que não compactuava com ele e desconsiderava ele como pessoa e como cientista porque ele não estava aderindo aos pensamentos nazistas. E aí ele fala... Como se ele fosse um traidor. Como ele fosse um traidor, ele foi tido como um traidor. Aham. E aí ele até fala, poxa, tudo que eu fiz, por tudo que eu fiz lá, todos os estudos, e aí ele até fala assim, quer saber? Não me importa. Se vocês querem me desconsiderar, me desconsiderem, eu não vou compactuar com meus irmãos
na Alemanha do que estão fazendo. Então ele fala assim, ele praticamente só faltou falar um palavrão, ele fala assim, que se foda vocês. Mas ele começa a receber da Prússia, da própria Alemanha, países que estavam aderindo ao nazismo, né, países adjacentes ali, de várias, assim, uma atrás da outra. E ele respondia até uma certa parte e depois falava, mano, se foda, quase assim, né? Você quer me desconsiderar, quer tirar meu título honorário, quer jogar fora e diz ele que algumas coisas foram queimadas, né? Quer queimar minhas pesquisas? Tá bom.